Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 17 e aqui trata sobre as leis em relação aos sacrifícios. Então diz aqui, então o Senhor Deus disse a Moisés, fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Tu lhes dirás, isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel e que no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro, um cabrito, sem trazer à entrada da tenda do encontro, para fazer dele uma oferta ao Senhor, diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Deste modo, os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-os ao sacerdote. E aqui eles vão apresentar ao sacerdote como um sacrifício de pacífico ou também chamado de comunhão. E nesse sacrifício, o que pegava? A gordura era queimada como aroma agradável ao Senhor. Tinha a parte também do sacerdote e o restante era para comer junto a pessoa, sua família e seus amigos, que era uma oferta pacífica. E no 7 diz, não oferecerão mais sacrifício a ídolos e também não vão prestar mais cultos imorais a eles. Então, o que nós temos aqui? Lembra, quando o povo saiu do Egito, o Egito tinha um monte de práticas pagãs e um monte de deuses. E nós vemos tanto em Êxodo 12, 38, como em Números 11, 4, que não saíram só o povo judeu dali. Saíram vários outros povos que queriam sair ali do Egito, saíram também com os judeus. Então eles tinham ali também uma mistura de raças. E aqui o Senhor está deixando bem claro a separação que o povo de Deus tem que ter. E nós vamos ver que todos aqueles que estão aqui junto com o povo têm que seguir as mesmas ordenanças do Senhor. E eles agora estão indo para onde? Para a terra de Canaã. Em Canaã tem muitos povos e povos pagãos com práticas pagãs. Então, o que acontece? O Senhor está deixando claro nesse período que eles estão aqui no deserto, o que vai ser um povo separado dos outros deuses. Interessante que existe até o código de Hammurabi, acho que eu falei certo, que esse código era um código de lei que existia antigamente, era até um código de ética, moral, muito bem estabelecida. Porém, nesse código não se falava que Deus queria separação, que Deus é santo, que eu sou Deus, que eu sou. Então aqui nós vemos o que? Um código de separação. Não é simplesmente um código moral, um código social. É sede santo porque eu sou santo. Sede separados porque eu quero estar com vocês. Para eu estar com vocês, vocês têm que estar separados. Então a gente vê isso até os dias de hoje. Hoje, muitas vezes, por não se falar tanto isso, a gente leva uma vida um pouquinho descuidada. Mas se nós formos observar, o Senhor sempre está nos alertando o quê? Que o fermento leveda toda a massa, que Ele quer um povo santo, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vimos no capítulo anterior, quando Ele falou para aquela mulher adúltera, né? Disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, tenha uma separação de vida a partir de agora. Então nós estamos vendo aqui o Senhor dizendo ao povo de Israel que qualquer sacrifício que fosse fazer não era mais como antigamente, porque se nós formos ver lá desde Abraão, nós vemos o que? O patriarca, que também era o que? O sacerdote da casa, o líder da família, ele sacrificava para a sua família. Então nós vemos Abraão sacrificando, nós vemos depois Jacó, Isaac, inclusive também nós vemos o que? Jó oferecendo holocausto por sua família. Só que agora o Senhor aqui está mudando o processo, está dizendo o quê? Que o sacrifício tem que ser feito o quê? No tabernáculo. E isso vai ser uma oferta de comunhão, uma oferta pacífica.
para deixar bem claro que existe um lugar aonde é necessário fazer isso. Não é mais conforme cada líder da casa, cada homem da casa acha que tem que ser. Agora tem que ser conforme as ordenanças do Senhor. Isso também o que separa para não entrar junto aos povos pagãos, porque cada povo pagão fazia a sua maneira. E quando você faz isso na sua casa, você faz a sua maneira. Mas aqui o Senhor está determinando a maneira que tem que ser feita mediante essa separação do Senhor e essa santificação. Então, aqui no versículo 8 diz o seguinte: todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente no meio de vós, lembra que vieram vários estrangeiros residentes no meio deles, que ofereceram um sacrifício ou um holocausto sem trazer a entrada do encontro, que é a tenda do encontro, do tabernáculo, para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei no meio do seu povo. Então aqui o Senhor está falando duas coisas. O Senhor está falando a maneira que tem que oferecer o sacrifício, a oferta ao Senhor tem que ser agora lá no tabernáculo, no átrio, no pátio. E o estrangeiro também que está ali vai ter que seguir também isso, se quiser estar ali no meio do povo. E qualquer que não fizer isso vai ser exterminado. E também agora o Senhor entra com uma outra parte, que o sangue, o sangue, ele não deve ser o quê? Antes de fazer o sacrifício, o sangue deve ser escoado do animal. E que não deve ser o animal não pode ser estrangulado, o sangue não pode ficar ali no animal e também não pode se comer nada voltado que tenha sangue, porque o sangue é a vida, né? Então, nós vemos aqui, eu vou até ler aqui, olha, o sangue representa a vida da criatura e toda a vida pertence ao Senhor. Qualquer um que violasse esse mandamento seria considerado culpado do sangue e assassino. Nenhum sacrifício deveria ser oferecido em qualquer lugar, senão no tabernáculo. O mandamento para cultuar no santuário central é enfatizado também em Deuteronômio. Então, na base desse mandamento está a reverência à vida. O derramamento de sangue do sacrifício dos animais prefigura o que, gente? A vinda de Cristo, que deu a sua vida como expiação do nosso pecado. E aqui ele diz assim, no versículo 15: toda pessoa, cidadão ou estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar as suas vestes e banhar-se com água. Ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Então, todo estrangeiro que comer, porque um animal morto, dilacerado, você não sabe como foi também o sangue. Provavelmente sangue ficou ali misturado. E também pode ter doença nesse animal, né? Mas se ele não lavar as vestes, mas se ele não as lavar e não banhar o seu corpo, carregará o peso da sua culpa. Então, hoje, qual o sinônimo para nós, né? De lavar, de banhar o nosso corpo, de lavar as nossas vestes. Nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza impura. Por mais que nós tenhamos na presença do Senhor, nós temos muitos pensamentos que são com fermentos. Nós temos muitas atitudes que são atitudes com fermentos. Então, todo dia, por meio da palavra hoje, nós podemos ser limpos, nós podemos ser lavados. Por meio da comunhão e da intimidade com o Senhor todos os dias, nós podemos, ao amanhecer, buscar o Senhor e dessa forma a gente estar limpo na presença do Senhor. Então, o Senhor já fez o sacrifício por nós, já abriu um novo e vivo caminho e hoje nós temos acesso ao Pai. E dessa forma, Deus, quando nos olha, vê Cristo. Agora cabe a nós, todos os dias, andar na presença do Senhor, ser separados e ser limpos e banhados pela palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus Cristo é o nosso Senhor.
Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.